Olá, somos alunos do primeiro ano, segundo semestre, do curso de Psicologia da Universidade de Franca. O nosso trabalho vai falar sobre o olfato. O olfato é um dos 5 sentidos fundamentais do nosso organismo. Junto com ele temos o paladar, a visão, o tato e a audição. Cada um dos sentidos funciona com receptores especializados que recebem e interpretam diferentes estímulos. A expressão "não meta o nariz onde não é chamado" não se aplica a algumas profissões, em que o olfato apurado é uma das principais ferramentas de trabalho. Perfumistas, baristas e sommeliers, por exemplo, passam o dia sentindo e diferenciando odores no horário do expediente e também fora dele, uma vez que a sensibilidade na ponta do nariz aumenta dia a dia e não escolhe hora nem objeto para entrar em ação. O trabalho é realizado em conjunto pelos alunos Luana Del Bianchi, Danilo Janegites, Eduarda Fernanda, Audrey Campidelli, Kathleen da Silva, Keren Apucci, Maria Eduarda Lidiane de Paula, para a disciplina de Processos Psicológicos Básicos, orientado pela professora Arali. Antes de começarmos, faremos uma breve associação do sentido do olfato à percepção. Como já vimos anteriormente, no primeiro tópico do nosso material, o fato de sentirmos o cheiro refere-se à sensação, ou seja, é a consciência dos componentes sensoriais e das dimensões da realidade. Contudo, ao relacionarmos essas sensações a experiências já vivenciadas primordialmente, temos a percepção, interpretação e automaticamente uma definição daquilo que cheiramos. Lembrando ainda que o resultado ou definição encontrado por cada ser é estritamente singular e depende do impacto que pode causar ou não no seu receptor. Vale pontuar que depois da audição, o olfato é o sentido que se desenvolve mais rápido nos recém-nascidos. Com apenas alguns dias de vida, os bebês já são capazes de reconhecer seus pais pelo cheiro. O sentido do olfato é composto pela estrutura do nariz e também por quimiorreceptores. O nariz é dividido em uma parte externa e duas narinas. Internamente, mantém a separação, cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda. A mucosa da cavidade nasal é dividida em algumas conchas. Essas conchas estão relacionadas à circulação do ar, o aquecimento e a filtragem. No teto da cavidade nasal, existe um muco que irá absorver as partículas inaladas e permitir que elas sejam percebidas através do nervo olfatório e levadas até o cérebro para serem As narinas interpretadas. são órgãos responsáveis pela captação dos odores. Em humanos, podemos encontrar na região superior das fossas nasais o epitélio olfativo, que é formado por células especializadas, quimioreceptores de olfato, dotados de prolongamentos muito sensíveis, cílios olfatórios. Esses cílios são encontrados mergulhados na camada de muco que reveste as fossas nasais. Lá está difundido no muco, atingindo os prolongamentos sensoriais. Ao atingirem esses prolongamentos, impulsos nervosos são gerados e transmitidos até o corpo celular da célula olfativa, onde serão transmitidos a seus axônios que se comunicam com o bulbo olfativo, fazendo com que nosso cérebro interprete-os e nos dê a sensação de cheiro. Especialistas acreditam que nossas fossas nasais existem milhares de receptores olfativos diferentes, cada um codificado por um gene e capaz de diferenciar odores diferentes. As conchas nasais, também conhecidas como cornetos, se encontram em nossas narinas. O sabor dos alimentos não é dado somente pelo nosso paladar, mas também pelo nosso olfato, que responde às substâncias presentes no vapor do alimento. Embora os receptores do paladar e do olfato sejam totalmente diferentes e seus estímulos sejam interpretados em regiões diferentes do nosso cérebro, os dois sentidos agem em conjunto para produzir a sensação do gosto. Quando ingerimos algum alimento, ele libera moléculas de odor que são captadas pelos
células olfativas. Dessa forma, conseguimos perceber a combinação de sabores e aromas. Isso explica por que não sentimos muito o gosto dos alimentos quando estamos resfriados. Tipos de sistemas olfativos. Os primeiros são os anosmáticos, que são animais sem olfato, pois não têm necessidade dele, como por exemplo golfinhos e baleias que vivem na água. O segundo tipo são os animais microsmáticos, que são animais com olfato fraco. Por exemplo, o homem, que apesar de ter milhares de sensores, ainda fica atrás dos animais macrosmáticos, que têm o olfato forte, como por exemplo gatos e cachorros. Plasticidade é maior quando os neurônios são estimulados. Ao serem acionados, eles secretam fatores de crescimento neurogênico. Plasticidade neural é a mudança na estrutura e funções do sistema nervoso com a finalidade de adaptação às mudanças ambientais. As conexões entre neurônios são formadas de acordo com os estímulos e, na falta de estímulo, se desintegram e o neurônio desaparece. Por exemplo, a aprendizagem e a memória. Plasticidade é a capacidade de se acomodar aos estímulos do meio, encaixando-se neles. Uma vez cessado, o estímulo persiste por um certo tempo. Homeostase e agressão não são considerados estímulos, pois não são respostas fisiológicas. No período crítico, os sistemas envolvidos também se tornam muito vulneráveis à privação de recursos, por exemplo, a privação proteica, calórico, na infância maior do que na vida adulta. Plasticidade em relação ao olfato. O bulbo olfativo capta informações dos nervos receptores na cavidade nasal. Esses receptores captam moléculas de odor, como essas que flutuam, por exemplo, nas barracas de comida na rua. O bulbo filtra e retransmite esses sinais para as outras áreas do cérebro, que traduzem as informações e nos fazem perceber conscientemente um cheiro específico, incluindo a sua importância emocional para nós. Sem o intermediário do bulbo olfativo, supõe-se que as pessoas simplesmente não podem sentir nenhum cheiro. Porém, uma pesquisa que foi feita em novembro de 2019 mostrou algumas coisas que mudaram essa suposição. Os pesquisadores estavam analisando exames cerebrais de jovens voluntárias canhotas em busca de outro estudo relacionado a cheiros quando encontraram algo incomum. Uma das voluntárias parecia não ter o bulbo olfativo, mas de acordo com o relato dela, ela não tinha nenhum problema com o olfato. Dessas pessoas que fizeram parte desse projeto, a equipe, portanto, encontrou outras pessoas sem bulbos olfativos. Depois de muito procurar, concordaram então as voluntárias a passarem por testes de cérebro de capacidade de sentir os cheiros. Nesses experimentos, essas mulheres foram comparadas a voluntárias saudáveis, bem como a mulher que nasceu sem o bulbo olfativo e quase sem olfato. Uma condição essa que é chamada de anomia congênita. Os testes confirmaram que o cérebro dessas duas mulheres pareciam completamente normais, assim como o olfato em geral em sua comparação com as mulheres da mesma faixa etária. O cenário mais provável, de acordo com os pesquisadores, é que os casos são um exemplo extremo e recente da descoberta da capacidade do cérebro de se recompor e se manter saudável, o que é um fenômeno conhecido e estudado atualmente como plasticidade cerebral. Procurando a fundo esse estudo e o pensador de cérebros do Instituto de Ciência Weizmann em Israel, comunicado e divulgado pelo Weizmann, o Noel Sobel, o autor desse estudo e o pesquisador responsável por essa divulgação, disse: a interpretação mais simples de nossas descobertas é que essas mulheres nasceram sem o bulbo olfativo, mas graças à extrema plasticidade do cérebro, elas desenvolveram um mapa alternativo de glomérulos em algum outro lugar do cérebro, não no bulbo olfativo. Embora essa plasticidade seja incrível, ela não está fora do que vimos no desenvolvimento humano.
Por mais incrível que seja essa descoberta, ainda existem muitos mistérios a desvendar. Nos dados da população, cerca de 0,6% das mulheres e 4,25% das canhotas precisam ter essa característica única, mas outros estudos, preferencialmente maiores, terão que confirmar se é realmente com essa frequência que isso ocorre, e também porque há uma aparente conexão entre ser mulher e canhota para essa adaptação. Também é importante confirmar e entender melhor como essa religação acontece. Nas experiências como o olfato, as percepções de cheiro das duas mulheres estavam muito mais próximas uma da outra do que as percepções de qualquer outro par. Isso pode sugerir que a religação ocorra de uma maneira muito precisa, e se descobrirmos as especificidades desse processo, pode ser possível ajudar as pessoas nascidas sem bulbo olfativo a aprender a sentir cheiros. Visto que os distúrbios do olfato raramente constituem uma ameaça para a vida de uma pessoa, é possível que não receba uma atenção médica adequada. No entanto, esses distúrbios podem ser muito frustrantes, pois pode afetar a capacidade que a pessoa tem de desfrutar da comida e de bebidas e de apreciar aromas agradáveis. Eles também podem afetar a capacidade de percepção de substâncias químicas e gases potencialmente nocivos, o que pode ter sérias consequências. Ocasionalmente, a deteriorização do olfato deve-se a uma doença grave, como tumor. Essa sensibilidade também pode ser causada por algum fator externo ou estar relacionado com algum distúrbio do organismo, como anosmia, representa a perda total ou parcial do olfato e atinge cerca de 1% de toda a população mundial. Hiposmia é a baixa sensibilidade olfativa. Hiperostomia é a sensibilidade excessiva aos odores, afetando principalmente as mulheres grávidas. Algumas doenças também podem causar distorção do sentido do olfato, como infecção dos seios paranasais, infecções bucais, higiene oral insuficiente, dano de nervos olfatórios e depressões. Alguma doença específica pode influenciar a percepção dos cheiros e odores, comprometendo o olfato. São elas: Alzheimer, doenças endócrinas, distúrbios neurológicos, distúrbios nutricionais, intoxicação por chumbo, Parkinson, problemas respiratórios, traqueostomia, traumatismo da face ou base do crânio, tumores no nariz ou cérebro. Destaque para os idosos. Depois dos 50 anos, a capacidade de sentir cheiro e sabor começa a descrescer gradualmente. As membranas que recobrem o nariz tornam-se mais finas e secas, e os nervos responsáveis pelo olfato se deterioram. Os idosos ainda podem detectar os odores fortes, mas a detecção de odores sutis é mais difícil. Não sei se você sabia, mas temos milhões de receptores no nariz que podem distinguir um cheiro de outro. Porém, um cachorro tem muito mais. O olfato é um sentido que se adapta, acostuma-se com o cheiro. Quando nós entramos, por exemplo, em uma sala com um cheiro muito forte, nós captamos rapidamente. Porém, se ficamos um tempo no espaço, nos acostumamos com o cheiro e ele se torna praticamente imperceptível. Como a visão, o olfato possui uma capacidade adaptativa incrível. O cérebro só processa um odor por vez, prevalecendo mais forte. Contudo, o odor percebido pode ser uma combinação de outros diferentes. Se, por exemplo, sinto um odor de algo pútrido e ao mesmo tempo algo doce no ar, o dominante será aquele que for mais intenso. Ou, se ambos são intensos na mesma proporção, a sensação olfativa será doce e pútrida. Determinados cheiros são como uma máquina do tempo de sensações. Os especialistas já confirmaram. A memória olfativa é uma das mais duradouras, ultrapassando a capacidade da visão e da audição de reter referências. A relação entre cheiro e emoção pode ser entendida a partir da investigação dos processamentos das informações olfativas pelo sistema sensorial. Quando sentimos o aroma, de imediato as amígdalas trabalham e relacionam aquele odor à ação que está ocorrendo ou como nos sentimos naquele momento. O cheiro é então guardado na memória acompanhada da emoção e sentimento que estamos vivenciando.
Quando voltamos a sentir o mesmo cheiro, a memória afetiva é ativada e a conexão entre o aroma e a emoção correspondente a uma situação passada na presença de determinados odores. O cérebro guarda incontáveis lembranças e, quando sofre com o estímulo externo, desencadeia uma resposta neurológica que faz uma associação dos aromas com fatos marcantes do passado. Estudos apontam que os cheiros associados a lembranças ruins são mais fáceis de ficarem guardados na memória. A memória afetiva também é usada no neuromarketing. A técnica do marketing olfativo surgiu nos cassinos de Las Vegas na década de 70. O marketing olfativo é uma das estratégias para manter os clientes mais tempo na sua loja ou empresa. Utilizar esse recurso, além de despertar uma sensação de bem-estar e conforto, pode desencadear uma lembrança positiva, criando uma boa sensação ao cérebro emocional. Marketing. Introdução. Uma área que se utiliza desse sentido é o marketing ou marketing sensorial. No entanto, vamos entender como ele funciona. É uma estratégia que visa estimular os 5 sentidos do corpo humano, que são tato, olfato, paladar, visão e audição, onde cada um deles contribui a criar uma atmosfera perfeita de vendas, transformando-se em uma espécie de funil voltado à subjetividade, de modo a despertar a necessidade em fazer a compra a partir desse estímulo, trazendo a sensação de bem-estar. O uso do olfato dentro do marketing sensorial é um poderoso aliado na hora de construir a chamada personalidade sensorial de uma marca, tendo em vista que cheiros remetem a lembranças e, se bem trabalhados, são associados de forma instantânea por parte do cliente. Como funciona? De acordo com alguns estudos, o ser humano consegue lembrar de até 45% dos cheiros e de até 100.000 aromas que sentiu. Assim, um produto não precisa estar relacionado diretamente à degustação. Para obter a necessidade de trabalhar o olfato como métodos de chamar a atenção do consumidor, em muitos casos, o cheiro acaba por representar a marca com tanta propriedade que, mesmo sem o uso dos outros sentidos, o consumidor consegue reconhecer qual marca está à sua frente, ou até mesmo identificar se o produto é verdadeiro ou falsificado através do cheiro. Pensando nisso, empreendedores se utilizam do mesmo para impulsionar clientes a comprarem, buscando criar um vínculo emocional entre produto, serviço e consumidor. Exemplificação. Retirado do livro Bad Sense, de Limestone, é de 2 marcas que se usaram dentro do cinema. Quando seus anúncios passavam, as respectivas fragrâncias exalavam no ambiente, sendo que uma das empresas comprovou a efetividade da ação através de uma pesquisa, que resultou um aumento de 515% de lembranças da marca para as pessoas que estavam presentes no cinema. Conclusão. Com isso, o grande diferencial desse sentido está no fato de que, raramente, ele passará despercebido pelo consumidor, onde, através da respiração, o odor sempre chama a atenção e mantém o cérebro ativo ao que está à sua volta. O olfato desperta outras funções em nosso corpo. Quando sentimos um cheiro bom de comida, começamos a produzir saliva e nosso organismo se prepara para receber o alimento. Além disso, ele também regula funções reprodutivas. Por exemplo, mulheres que convivem juntas têm o ciclo menstrual sincronizado, e tudo indica que seja pelo cheiro produzido em cada fase do ciclo reprodutivo. Como conclusão, poderíamos afirmar que o conhecimento sensitivo é dom tanto dos animais como dos humanos, mas é fácil constatar que esse dom não é distribuído da mesma maneira. De um lado, no que concerne aos sentidos singulares, encontramos que existem animais que possuem conhecimento superior ao do homem. O cachorro, por exemplo, como vimos, possui o olfato mais perfeito, o morcego, tato mais sensível, o lince, visão mais aguda. No entanto, no seu conjunto, como no uso dos sentidos singularmente, o homem o supera de longe. Sobretudo, ele o supera porque sabe inventar instrumentos para adquirir sensações que nenhum outro animal, sequer mesmo os mais equipados de vista, de audição, de tato, está em condições de compreender.